Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. A poção Hulk tinha apenas cerca de 50 milímetros e era armazenada em um tubo de ensaio como uma garrafa de vidro. Fei havia dado ao último mercenário cerca de 1/3 da poção em seu experimento, deixando apenas 2/3 desta poção extremamente preciosa. Fei tinha um lugar perfeito para mantê-los, as unidades de armazenamento em seu cinturão bárbaro. Ele se agachou e pressionou sua mão direita no peito do agora musculoso e alto mercenário e usou encontrar poção. Infelizmente, ele não conseguiu nada além de uma poça de sangue grosso. Não havia nada que ele pudesse fazer. Como encontrar poção era atualmente apenas uma habilidade de nível 1, a probabilidade de realmente encontrar poções era muito baixa. Todos os 4 cadáveres na sala escondida foram usados e um único frasco de poção Hulk foi uma surpresa inesperada, mas Fei não obteve a informação de que mais precisava. Como essa poderosa poção mágica apareceu quando ela nem existia no mundo de Diablo? Se ele tivesse que inventar uma explicação razoável, ele pensou que poderia ser uma mutação inconcebível da habilidade encontrar poção do bárbaro quando ele a trouxe para o mundo real. Então, a poção Hulk muito provavelmente seria o resultado da habilidade mutada. Uma mutação desse tipo estava fora do controle de Fei. Ele não havia testado as chances de obter uma poção Hulk, nem sabia se havia quaisquer outros efeitos colaterais na poção. Por fim, ele não tinha certeza se alguém poderia simplesmente tomar essa poção e ganhar a força monstruosa que o alto mercenário obteve. Antes que ele pudesse usar essa poção para aumentar a força de seus subordinados, Fei tinha que descobrir todas as respostas para essas perguntas. Mesmo se fosse na Terra, grandes empresas farmacêuticas internacionais ainda teriam que conduzir centenas de testes clínicos antes de colocar qualquer coisa no mercado. Depois de pensar em todos os pontos principais, Fei suspirou levemente. Ele concentrou sua atenção no mago 4 estrelas de capa preta deitado no chão como um cachorro morto. Os membros do mago se contraíram enquanto o sangue espumava de sua boca. Era engraçado como esse mago era provavelmente o mago mais infeliz da história do continente Azeroth. Em termos de poder e força, o mago poderia facilmente conquistar um reino remoto como Chambord sozinho, no entanto, ele conheceu Fei. Ele foi espancado como um saco de areia pelo selvagem, apesar de estar cercado por milhares de aliados. Agora, esse pobre mago estava meio morto. Sob as instruções de Fei, toda vez que o mago mostrasse sinais de acordar, os carcereiros o batiam com força e faziam com que ele desmaiasse novamente. Exceto por algumas costelas que ainda estavam intactas, todos os ossos de seus membros estavam quebrados. Se ele não fosse um mago 4 estrelas e tivesse uma vitalidade forte, ele já estaria morto. Fei caminhou até o mago com um sorriso sujo no rosto. Ele pegou uma garrafa de poção de cura do cinto e abriu a tampa. Ele pingou algumas gotas nos membros quebrados do mago. Instantaneamente, uma força mágica cercou os membros e eles começaram a se recuperar. Depois de 4 ou 5 segundos. Embora os membros do mago ainda parecessem miseráveis e ainda houvesse fragmentos de ossos e carne podre aparecendo, seus membros pelo menos se assemelhavam a eles agora. Fei não queria que o mago se recuperasse completamente. Se um mago 4 estrelas enlouquecesse, o poder de um bárbaro nível 16 não seria o suficiente para lidar com isso. Durante o processo, Fei descobriu algo interessante. A poção de cura teve efeitos diferentes em pessoas diferentes. Os efeitos foram mais fortes em pessoas mais fracas, enquanto o efeito diminuiu em pessoas mais poderosas. Dada a mesma quantidade de poção, foi o suficiente para quase reviver Pierce, que estava à beira da morte, mas para o mago 4 estrelas, foi o suficiente apenas para curar alguns ferimentos exteriores. Um balde de água fria misturada com sal foi despejado sobre o mago 4 estrelas. O mago finalmente acordou com um longo e rouco gemido. Ele abriu seus olhos de cobra e olhou ao redor. Seus olhos pousaram no rosto que ele nunca esqueceria em sua vida. Instantaneamente, ele começou a tremer como se fosse uma garota que tinha visto o diabo tirar sua virgindade. Ele não conseguiu evitar gritar. É, você. Você tem uma boa memória. Sou eu. Fei riu arrogantemente. Ele não conseguiu evitar sentir orgulho. Capturar e aprisionar um mago 4 estrelas apesar de ter menos força do que um guerreiro 3 estrelas, esse recorde poderia entrar para os registros de grandes conquistas de todos os reis de Chambord. Você está acabado. Você está morto, idiota ignorante, porco estúpido, cachorro engraçado. Você ainda está rindo? Você sabe o que fez? O mago esquelético começou a gritar em choque depois de ver o cadáver do cavaleiro mascarado de prata. Seu corpo começou a tremer como se estivesse levando um choque elétrico. Todo o reino de Chambord se tornará um inferno. Você matou o príncipe Mateja Kesman do Império de Endoven. Todo o Império Zenith será esmagado em pedaços. Droga. Você quer mais tortura, vadia? Tão arrogante, apesar de ser um prisioneiro. Depois de ver esse mago gritando arrogantemente em vez de implorar por misericórdia, Fei ficou furioso. Ele correu até o mago e pisou em ambas as coxas do mago.
O som de ossos quebrando podia ser ouvido. Os ossos das pernas que se recuperaram sob o efeito da poção de cura foram transformados em uma pilha de fragmentos de ossos, e as coxas se transformaram em pasta de carne novamente. O pobre mago vomitou mais espuma de sangue e desmaiou novamente. Fei pingou algumas gotas de poção de cura na perna novamente. Depois de alguns segundos, o mago acordou lentamente de novo. Depois que viu Fei, ele começou a gritar de novo. Seu porco maldito! Idiota, você! As pernas recuperadas foram pisoteadas mais uma vez. Fei agachou-se novamente e pacientemente pingou um pouco de poção de cura em suas pernas. Desta vez, o mago pareceu entender a situação em que estava. Ele estava muito mais quieto dessa vez. Ele suou e falou respirando pesadamente. Seu cara estúpido. Se você quer viver, então comece a fugir agora mesmo, você cometeu um grande erro. Se eu fosse você, me preocuparia com sua própria vida primeiro. Honorável senhor mago, diga-me seu nome e origem. E o nome desse bastardo é Mateja Kesman. Fei apontou para o corpo do cavaleiro de máscara prateada e perguntou friamente. É melhor você me contar tudo o que sabe. Caso contrário. Uma expressão assassina apareceu no rosto de Fei. Minha vida. O mago mordeu os dentes com raiva enquanto falava. Estou ferido até este ponto. Você acha que tem uma chance de viver? Mas você, jovem rei. Trema. Você passará todo o seu futuro com medo. Você será caçado, e testemunhará a morte de seus entes queridos e verá seus crânios serem transformados em taças de vinho. Suas almas serão amaldiçoadas e seus membros serão cortados. Fei levantou o mago pelo colarinho da capa preta e deu-lhe vários tapas, alguns dentes ensanguentados voaram no ar e caíram no chão. Seu puto imprudente, como ousa me xingar? Minha paciência está se esgotando. Se você falar besteira mais uma vez, vou transformar seu crânio em uma taça de vinho. Você matou o príncipe Mateja Kesman do Império Endoven nível 4, uma vez que o Império Endoven saiba sobre isso, não apenas seu pequeno reino de Chambord, mas também seu Império Paizenite será destruído em pedaços. O mago cuspiu um bocado de sangue no chão. Sob a ameaça que Fei impôs, ele respondeu às perguntas de Fei honestamente. Um olhar malicioso brilhou em seu rosto. Quando ele disse as palavras Império Endoven, um sorriso exultante surgiu em seu rosto. Ele estava esperando o pequeno rei entrar em colapso mental, porque o Império nível 4 não era algo contra o qual um pequeno reino remoto pudesse se defender. Mas ele ficou decepcionado. Esse cara é um príncipe de um império de nível 4? Após um breve momento de surpresa, ele riu enquanto apontava para o cadáver do cavaleiro mascarado de prata. Então eu matei um príncipe de um império de nível 4? Depois de ouvir você dizer isso, me sinto muito revigorado. A sensação de matar um príncipe é realmente diferente. Ei, esse maldito Império de Endoven tem mais príncipes? O mago ficou chocado. Seus lábios incharam após os tapas poderosos de Fei como se duas salsichas estivessem penduradas em sua boca. Ele não conseguia falar claramente devido aos dentes perdidos. Além disso, ele não sabia o que dizer. O porco idiota na frente dele não sabia das consequências de irritar um Império de nível 4? Depois de ver o mago sendo espancado, Fei falou lentamente. Depois que você desmaiou, seus soldados foram completamente eliminados pelos soldados Zenith. Nenhum escapou. Acho que suas tropas se esgueiraram para Chambord. Agora que todos os outros estão mortos, você é a única pessoa viva, e você está trancado na prisão de ferro, masmorra aquática, da qual nem mesmo os mestres de nível lunar conseguem escapar. Como o Império Endoven saberá que seu príncipe morreu aqui? Os olhos do mago se arregalaram instantaneamente. Como se tivesse sido atingido por um raio, ele deixou escapar. Como você sabia? Não foi fácil descobrir? Desde o começo, eu estava me perguntando por que meus inimigos não exibiam nenhuma faixa e bandeira. Se vocês fossem bandidos, suas tropas não seriam tão organizadas e bem treinadas. Os inimigos com armadura preta tinham uma tonelada de guerreiros de classificação estrela e muitas máquinas de cerco. Qualquer um poderia dizer que vocês faziam parte de um exército formal de elite. Portanto, havia apenas uma explicação: vocês tiraram suas faixas e bandeiras de propósito para esconder suas origens. Vocês não queriam que os outros soubessem quem vocês eram. Isso levanta outra questão: por quê? É porque vocês estavam se envolvendo em uma operação militar secreta e era muito provável que essa operação fosse tão secreta que nem mesmo estranhos ou seu próprio povo poderiam saber. Fei estava, na verdade, falando uma grande besteira. Ele estava se tornando mais fluente e sua história estava fazendo mais sentido à medida que ele continuava com a besteira. Mas depois de ver a expressão facial do mago ficar azeda, Fei ficou secretamente animado. Ele sabia que sua conjectura estava chegando a algo. Talvez algo que ele dissesse fosse verdade. Ele sorriu maldosamente enquanto se aproximava do mago. Sua expressão de repente ficou fria e ele ameaçou. Velho, desista.
Se você não quer ser torturado, então me diga por que vocês entraram furtivamente no reino de Chambord? Por qual motivo? Algumas expressões passaram pelo rosto do mago, seguidas por um momento de silêncio. De repente, ele suspirou. Jovem, tenho que admitir que você é muito inteligente para conseguir adivinhar a verdade com precisão a partir de tão poucas pistas. No entanto, é inútil. Mesmo que o Império de Eindhoven temporariamente não saiba para onde o príncipe foi, uma vez que eles percebam que algo está errado, nada pode se esconder dos ouvidos do Império de Eindhoven. Mesmo que percam um único cavalo, os espiões secretos imperiais podem investigar e descobrir onde ele está, sem mencionar Sua Alteza e seus 3.000 soldados de elite com armadura preta. Quando descobrirem o que aconteceu, Chambord e o Império Zenith estarão condenados. Todos morrerão. Morreram, sua mãe. Fei deu mais 2 tapas no rosto do mago, fazendo-o chegar ao clímax. Uma parte de seus dentes voou para fora da boca novamente. Fei ameaçou. Velho babaca, me diga honestamente por que vocês vieram para Chambord. O mago zombou. Um olhar de maldade e rancor brilhou em seus olhos enquanto ele mantinha seu silêncio. Tentando agir como um durão na minha frente. Fei ficou tão bravo que começou a rir. Certo, velhote, você tem coragem. Segure-se firme para isso. Fei zombou enquanto agarrava um dos ossos do mago que tinha acabado de se recuperar. Ele aplicou um pouco de sua força e esmagou o osso novamente. O mago respirou fundo e frio e desmaiou. Fei pegou a poção de cura e pingou um pouco dela no osso. Logo, o velho mago acordou e olhou para o próprio osso da perna em choque. Meu osso já se recuperou? Isso. Velho babaca, olha isso. Fei balançou levemente a garrafa meio cheia de poção de cura em sua mão e sorriu como se fosse um demônio pronto para fazer uma troca suja. A poção nesta garrafa é o suficiente para reviver uma vida e curar qualquer um. Não importa quão grave seja um ferimento, algumas gotas da poção irão curá-lo. Se você ainda tentar agir duro e ficar em silêncio, eu vou bater e quebrar seus ossos, curá-lo novamente, quebrá-lo novamente e curá-lo novamente. Se você tiver paciência para brincar comigo, eu vou deixar você sentir a dor de ter cada osso do seu corpo esmagado milhares de vezes. Essa sensação. O mago desabou instantaneamente e gritou. Diabo, seu diabo. Fei riu. Se você me disser a verdade, eu salvarei sua vida com esta poção. Todos os ossos quebrados em seus membros e corpo serão completamente recuperados. Se houver uma chance, nós podemos até cooperar. O mago revirou os olhos algumas vezes e hesitou enquanto contemplava sua situação. Seus membros já haviam sido espancados e esmagados em pasta de carne e não tinham vida neles. A única maneira de sobreviver até agora era confiando em seus poderosos poderes mágicos. Ele não tinha mais desejos nem necessidades. Era por isso que ele era super corajoso e durão. Mas assim que viu a esperança de sobrevivência, a determinação do mago finalmente vacilou. O desespero pode fazer heróis, mas a esperança pode transformar até o melhor herói em um covarde. A poção vermelha na mão do diabo era a única esperança para o mago de capa preta. Todos valorizavam suas próprias vidas, e uma grande oportunidade havia se apresentado bem na frente dele. Se ele pudesse lidar com isso corretamente, ele poderia voltar ao seu status e nível de poder anteriores. Portanto, ele finalmente se submeteu à Fei. Ele assentiu. Tudo bem, vou lhe contar tudo o que sei, mas antes disso, você tem que jurar que, quando eu lhe contar tudo, você me curará. Se você não for um homem de palavra, você irá. Juro pelo Deus da guerra que, como Alexander, o rei de Chambord, se eu não honrar minhas palavras, então cairei nas profundezas do inferno e serei torturado por toda a eternidade. Fei levantou a mão e jurou solenemente. O mago acreditou em Fei. Meu nome é Evans e sou um mago 4 estrelas. Sou do distante Império Manchester nível 9. Eu estava viajando pelo continente de acordo com as instruções do meu tutor Ferdinand. 3 meses atrás, quando eu estava viajando pela floresta profunda ao norte do Império Eindhoven, acidentalmente encontrei 2 equipes de mercenários lutando até a morte por um misterioso mapa preto. No começo eu estava apenas curioso, então matei todos os 100 mercenários e coloquei minhas mãos no mapa. Eu não estava realmente prestando atenção a ele no começo, mas então descobri que os materiais necessários para fazer o mapa eram coisas que eu, um mago 4 estrelas, nunca tinha visto antes. Depois de alguma tradução e pesquisa, fiquei chocado ao descobrir que inadvertidamente peguei uma grande surpresa. O mapa era uma antiguidade passada de geração em geração da batalha de deuses e demônios há milhares de anos. Muitos locais estavam circulados por marcas vermelhas. Essas áreas são provavelmente as ruínas das guerras míticas entre o deus e os demônios. Além dessas ruínas, muitos outros locais também foram marcados, mas não sei o que eles representam. Depois que descobri sobre essa surpresa, quis explorar as ruínas da Guerra Mítica. Passei cerca de 2 meses pesquisando e estudando esse mapa em grande detalhe e finalmente localizei uma das muitas ruínas. Então uma dessas ruínas fica no castelo de Chambord. Algo disparou Fei quando ele perguntou calmamente.
Sim, é isso mesmo. Mais de um mês atrás, eu fui ao castelo de Chambord algumas vezes e procurei cuidadosamente pelas ruínas no castelo. Embora eu tenha encontrado algumas pistas grosseiras, eu nunca encontrei a entrada real para as ruínas. Depois disso, eu percebi que encontrar as ruínas provavelmente seria uma operação que consumiria tempo e energia. Eu não conseguiria fazer tudo sozinho. Além disso, havia tantas pessoas vivendo em Chambord. Portanto, depois de pensar um pouco, eu tive que encontrar um ajudante. Então você foi e encontrou aquele maldito príncipe de Endoven? Eu conheci o príncipe Mateja Kesman de antemão. Ele sabia que eu era poderoso e tentou me recrutar para ajudá-lo a lutar pelo trono do Império de Endoven contra seus dois irmãos. Eu o encontrei e disse a ele que havia descoberto ruínas da Guerra Mítica há milhares de anos e o convidei para explorá-las juntos. Uma vez que ele adquirisse as ruínas, ele seria capaz de derrotar facilmente seus dois irmãos e se tornar o próximo imperador do Império de Endoven. Mateja Kesman ficou animado e aceitou meu convite imediatamente. Para evitar que seus dois irmãos descobrissem o que ele estava fazendo, ele fingiu viajar por lazer e trouxe seus soldados de elite para a borda do Império Zenith. Nós imediatamente mudamos nossas aparências e tiramos todas as nossas bandeiras e estandartes. Então, nós nos esgueiramos pelas sentinelas do Império Zenith, cruzamos os vales e florestas e cercamos Chambord em um piscar de olhos. O plano era conquistar o castelo na velocidade da luz e massacrar todos os cidadãos e membros da realeza. Depois que ganhamos a posse do castelo, criaríamos uma falsa impressão de que nada aconteceu e procuraríamos as ruínas no castelo. Afinal, ninguém prestaria atenção a um pequeno reino remoto como Chambord. Até que o Império Zenith descobrisse sobre nós, já teríamos adquirido e tomado as ruínas. Isso é estranho, pelo seu olhar sombrio e cruel, você provavelmente não tem o tipo de coração para ajudar aquele príncipe idiota a lutar pelo trono, além de compartilhar as ruínas míticas com ele. Você também não está aprontando nada de bom. Fei olhou para o mago e zombou. O mago tossiu um bocado de sangue. Ele disse fracamente. Claro, as ruínas míticas são tão preciosas, por que eu as compartilharia com ele? Assim que encontrássemos a entrada das ruínas e começássemos a explorar, eu o mataria, tomaria o controle dos 3.000 soldados e ordenaria que continuassem explorando as ruínas para mim. O mago começou a rir quando falou de seu plano mestre. Você não tem medo da vingança do Império de Endoven? Para evitar que outras pessoas descobrissem o que estávamos fazendo e evitar brigas desnecessárias pelas ruínas, nós apagamos todos os rastros. Ninguém seria capaz de descobrir para onde o príncipe Mateja Kesman e suas tropas tinham ido. O príncipe Mateja Kesman cavou sua própria cova. Tudo estava indo de acordo com meu plano. Então tudo o que você disse sobre o Império de Endoven eventualmente descobrir o que aconteceu foi só para me assustar. Fez zombou. Eles nunca descobrirão que o príncipe deles morreu aqui. Nada é certo. Você não pode subestimar a força do Império de Endoven. Eles descobrirão eventualmente. No entanto, mesmo que descubram, e daí? Eu sou do Império de Manchester nível 9, e meu mentor Ferdinand é um oficial muito importante no Império. Quando eles descobrirem sobre isso, eu já terei terminado de explorar as ruínas e relatado as ruínas ao Império de Manchester. Naquela época, eu teria a avaliação do Império e meu status dispararia. O que um Império de nível 4 poderia fazer comigo naquela época? O mago tinha uma expressão cruel no rosto quando disse isso. Sua ideia foi ótima, mas infelizmente, sua sorte não estava no ponto. Você me conheceu e foi espancado como um saco de areia. Você não é um prisioneiro fraco agora, implorando por misericórdia. Fei estava sendo sarcástico. Eu tenho que agradecer. Se não fosse por seu planejamento detalhado, Chambord poderia estar realmente condenado sob os cascos de ferro das cavalarias de Endoven. O mago ficou furioso depois de ouvir isso. Ele olhou para Fei com raiva e queria dizer algo sarcástico de volta, mas depois de um momento de hesitação, ele abaixou a cabeça e suspirou tristemente. O que eu poderia fazer? Cálculos não podem resistir ao destino. Eu nunca teria pensado que um personagem tão magnífico como você poderia existir no pequeno reino de Chambord. No entanto, não nos conheceríamos se não lutássemos. O que você disse antes era verdade. Podemos cooperar e trabalhar juntos no futuro. Fei não comentou a recomendação do mago. Ele ficou chocado por dentro. O que o mago disse provou algumas de suas hipóteses iniciais. Chambord tinha uma longa história por trás, e a enorme prisão subterrânea parecida com um labirinto provavelmente era parte das ruínas míticas. Fei não demonstrou nenhuma emoção em seu rosto, ele perguntou continuamente. Conte-me sobre as ruínas míticas. Você nunca ouviu falar das ruínas míticas antes? O mago riu desdenhosamente. Mas depois que ele viu o olhar assassino nos olhos de Fei, seu ego desapareceu como sorvete derretido e respondeu humildemente. De acordo com as lendas, milhares de anos atrás, deuses e demônios governaram o continente Azeroth. Ambas as raças eram loucamente poderosas.
Eles podiam esmagar montanhas, rasgar os céus, destruir a terra e fazer o que quisessem. Mas por alguma razão, ambas as raças não conseguiam suportar uma a outra. Uma raça teve que morrer. Desde o início de sua existência, eles lutaram e batalharam uns contra os outros. A guerra durou mais de dezenas de milhares de anos. Deuses e demônios lutaram por todo o continente e as ruínas da guerra se espalharam por todo o continente. No entanto, as ruínas foram lentamente enterradas em poeira ao longo do tempo. Depois, as duas raças poderosas de deuses e demônios desapareceram misteriosamente do continente Azeroth. Depois de um longo período de tempo, a raça humana lentamente se elevou. Claro, essas são apenas lendas contadas por poetas e contadores de histórias viajantes. Mas, as pessoas encontraram algumas ruínas misteriosas no continente e ganharam uma tonelada de itens incríveis delas. Até mesmo os métodos de treinamento de energia e poderes mágicos extremamente populares no continente agora foram descobertos nas ruínas. As pessoas obtiveram itens e dispositivos mágicos, riqueza, pergaminhos de técnicas de energia, pergaminhos de treinamento mágico, e muito, muito mais das ruínas. Uma vez que você adquire uma ruína mítica, você obterá tudo. Essa era a regra de ouro no continente. O Império de Barcelona de nível 9, o Império número 1 no continente, e alguns outros impérios como o Império de Milão, o Império de Chelsea e o Império de Anfield, todos chegaram ao poder e ficaram mais fortes depois que descobriram ruínas míticas em grande escala. Até mesmo nosso Império de Manchester não foi exceção. O grande criador imperial mestre Matt Busby criou o Império de Manchester depois que descobriu uma grande ruína mítica e adquiriu seus recursos. Enquanto o mago falava, uma expressão rara e orgulhosa apareceu em seu rosto. O homem chamado Busby devia ser superpoderoso. Depois que Fei ouviu tudo o que o mago disse, ele teve algumas ideias sobre o que estava acontecendo. As chamadas ruínas míticas eram semelhantes ao tesouro enterrado de um pirata. Se alguém tivesse a sorte de encontrar uma ruína mítica inexplorada, obteria dispositivos mágicos, pergaminhos de treinamento e muito mais da era dos deuses e demônios. E se esses itens fossem utilizados corretamente, mesmo que o chamado Império de Endoven tentasse travar uma guerra contra Chambord, Chambord não ficaria assustado. Certo, você já falou o suficiente. Agora me dê esse mapa. Fei estendeu a mão e sorriu. Sir Elvis, você está certo. Parece que teremos muitas oportunidades de cooperar, mas antes disso, me dê o mapa para que eu possa inspecioná-lo. E se o mapa e o que você disse fossem todos falsos? Rapaz, você acha que eu sou um idiota? O mago tossiu bocados de sangue enquanto falava com uma expressão ridícula no rosto. Tenho medo de que assim que eu entregar o mapa, eu seja transformado em um cadáver. Fei não ficou bravo nem um pouco. Ele se agachou e deu um tapinha no ombro do mago e piscou enquanto dizia: Como eu poderia? Sir Elvis, eu já fiz um juramento ao deus da guerra com minha honra como rei. Como eu poderia enganá-lo? Além disso, para explorar a ruína mítica em Chambord, eu precisarei de magos e guerreiros poderosos para me ajudar. Você é exatamente o que eu preciso. Nós temos um interesse comum e precisamos da ajuda um do outro. Por que eu te mataria agora? Depois de ouvir as palavras de Fei, o mago começou a hesitar. Ao longo das eras, havia duas coisas no continente Azeroth que as pessoas não tinham permissão para manchar. A primeira era os princípios dos cavaleiros, e a segunda era a honra de um rei, especialmente o tipo de juramento que Fei fez em homenagem do rei ao deus da guerra. Originalmente, Elvis teria acreditado em Fei, mas por algum motivo ele sentiu que o rei na frente dele era meio suspeito e viscoso e não muito confiável. A expressão de Fei ficou fria depois que ele viu a hesitação de Elvis. Ele bufou enquanto se levantava e de repente mudou para o modo necromante. Uma nuvem de energia fria e escura da morte o cercou. Fei levantou a mão e apontou para um local. Algo incrível aconteceu. Os olhos do mago se arregalaram e seus globos oculares quase caíram da cabeça. No sangue espirrando, um esqueleto cruel segurando um escudo de osso e uma lâmina de osso saiu do cadáver de um mercenário morto. O esqueleto fazia sons de estalo toda vez que se movia, era o som de ossos triturando uns dos outros. Com dois buracos negros nas órbitas oculares e ossos brancos, parecia os demônios do inferno. Necromante, levantar esqueleto. O mago começou a tremer como se estivesse congelando. Você é, na verdade um mago morto-vivo maligno? Eu. Fei franziu a testa ligeiramente. Ele surpreendentemente sentiu uma energia familiar vinda do mago. Era também uma energia de morte escura. Embora fosse fraca e bem escondida dentro do corpo do mago, não conseguia ficar despercebida na frente de Fei, que tinha o poder de um necromante nível 6. Isso é bem inesperado. Sir Elvis, você realmente conhece magia de mortos-vivos. Não direi mais nada. Se você entregar esse mapa pacificamente, ainda podemos cooperar amigavelmente e explorar as ruínas juntos. Caso contrário, você sabe que para um necromante como eu, mesmo se você morrer, sua alma não pode escapar das minhas palmas. Eu tenho muitas maneiras de refinar e torturar sua alma.
Você vai me dar o mapa mais cedo ou mais tarde, então por que você iria querer passar por toda essa dor e problemas? A nuvem branca de energia da morte girou loucamente na palma de Fei. Fei tentou colocar um olhar maligno e sinistro enquanto ameaçava o mago. Fei honestamente se sentia como se fosse um supervilão nos filmes de super-heróis e estivesse torturando um ajudante para descobrir algum segredo sobre o super-herói. Você não precisa passar por tudo isso. Felizmente, ele não era o Coringa e o mago não era Robin. O mago olhou para o esqueleto feroz e hesitou um pouco. Ele finalmente entregou o mapa para Fei. Embora ele tenha sido torturado um pouco, ele ainda tinha poder mágico suficiente para abrir seu próprio anel de armazenamento. Os incentivos e ameaças de Fei deixaram o mago duvidoso, mas ele acabou tomando a difícil decisão. Ele levantou a mão e um mapa dobrado feito de um material misterioso apareceu em sua mão. Jovem, este é o mapa. Você tem que ser um homem de palavra. Sem um mago 4 estrelas, você nunca será capaz de abrir e explorar a ruína mítica. Você não ganhará nada me matando. Fei pegou o mapa e o abriu para inspecioná-lo. O mapa não era pequeno, era um mapa quadrado com cerca de 3 metros de cada lado. Era feito de um material amarelo desconhecido e parecia leve. O mapa em si tinha uma força de flutuação fraca, fez sacudir o mapa, fazendo com que ele se abrisse completamente no ar. Montanhas, colinas, rios, lagos, florestas. Vários terrenos foram registrados nele. Ele continha uma área ampla e muitos círculos e pontos coloridos marcavam muitas áreas. As notas no mapa estavam em caracteres estranhos. Fei sentiu que esses caracteres eram familiares, mas não conseguia descobrir de onde eram. Embora fosse a primeira vez que Fei via este mapa, sua intuição lhe dizia que Elvis não lhe deu um mapa falso para enganá-lo. Fei acenou com a mão, o guerreiro esqueleto se despedaçou em uma pilha de fragmentos de ossos. Ele também mudou do modo necromante de volta para o modo bárbaro. A espessa energia da morte que o cercava desapareceu como se nunca tivesse aparecido. Essa mudança fez os olhos do mago brilharem de ganância. Ele não era um mago talentoso, ele seguiu e estudou sob o mestre Ferdinand, classificado como Lua, por mais de 20 anos, mas ele só conseguiu atingir o poder de um mago 4 estrelas. Ele já foi ridicularizado por todos no Império Manchester. No entanto, devido à sua ganância por poder, ele não foi capaz de resistir ao estudo da magia dos mortos-vivos que poderia avançar e lhe dar poder rapidamente. Como resultado, ele foi evitado e proibido pelo suzerano do continente, a Igreja Sagrada. Devido ao medo de outras pessoas descobrirem sobre isso e mandá-lo para um poço de fogo, ele escondeu seus poderes mágicos de mortos-vivos em seu corpo cuidadosamente e ninguém havia descoberto sobre isso ainda. A principal razão pela qual ele deixou o Império Manchester e viajou pelo continente foi para se esconder dos superiores e dos sacerdotes poderosos da capital do Império. O método de Fei de esconder seu poder mágico de mortos-vivos no corpo lhe deu uma grande esperança. Se ele pudesse aprender o método, ele poderia treinar e estudar a magia dos mortos-vivos até o limite e não teria que se preocupar com os sacerdotes descobrindo. Depois de ver os fragmentos de ossos no chão, Elvis ficou um pouco aliviado. Parecia que o jovem na frente dele não tinha intenção de matá-lo, ele era necessário para a exploração da ruína. Isso é ótimo. Depois que eu me recuperar e restaurar meus poderes, vou fingir cooperar com esse rei e lentamente assumir o controle de Chambord em segredo, assim como descobrir como ele está escondendo seus poderes mágicos de mortos-vivos. Até lá, vou atacá-lo furtivamente e matá-lo de surpresa. Posso monopolizar os recursos nas ruínas e ninguém vai saber. Jovem, eu já te dei o mapa, por favor, me kill rápido. Eu não consigo segurar mais. O mago 4 estrelas Elvis lembrou Fei. Sou um homem de palavras. Fei dobrou o mapa de volta em um pequeno quadrado e o colocou no espaço de armazenamento em seu cinto. Ele então pegou uma garrafa de poção de cura, agachou-se e disse: Sir Elvis, é um prazer cooperar com você. Depois que unirmos forças, podemos ficar com as ruínas só para nós. Meu jovem, você tomou a decisão certa. Elvis finalmente ficou aliviado. Ele sorriu, mas uma maldade indetectável brilhou em seus olhos. Infelizmente, você tomou uma decisão não tão certa assim. A expressão de Fei de repente ficou fria e suas mãos imediatamente agarraram o mago pelo pescoço. Com alguma força, a medula espinhal superior e a garganta de Elvis foram quebradas em pedaços. O sinal de vida desapareceu lentamente dos olhos de Elvis. Ele ficou atordoado até a morte e o sorriso em seu rosto ainda não havia desaparecido. Nunca em seus sonhos mais loucos ele teria entendido por que o jovem rei na frente dele ousou matá-lo. Ele sabia que o rei precisava de um mago poderoso para abrir e explorar uma ruína mítica. Como e onde o pequeno reino de Chambord poderia recrutar um mago adequado? Claro, se ele soubesse que Fei tinha confiança e habilidade de avançar para um mago 4 estrelas no mundo de Diablo, ele não teria desistido daquele mapa tão facilmente. Além disso, Fei não jurou ao deus da guerra sob o nome e a alma de Alexander, mas como Elvis poderia saber que o verdadeiro Alexander e sua alma já tinham ido embora? Com uma cobra como você,
Como eu poderia tentar uma cooperação? Isso é possível. Fei balançou a cabeça e sussurrou. Este mago chamado Elvis tinha um poder devastador e uma forte origem. Além disso, com sua mente perversa, Fei não ousou curá-lo de volta à saúde completa. Se ele se descuidasse por um momento, perderia o jogo inteiro e seria mordido pela cobra venenosa. Naquela época, a queda do reino e o massacre de civis ocorreriam em segundos. A história do fazendeiro e da cobra foi contada por Esopo há milhares de anos. Fei não era burro o suficiente para usar seu corpo quente para salvar uma cobra venenosa e perversa. O segredo sobre as ruínas míticas, a história de Chambord e a morte do príncipe Mateja Kesman do Império de Endoven ficariam para sempre enterrados nesta prisão de ferro masmorra aquática. Ninguém saberia, exceto Fei. Ninguém poderia culpar a crueldade de Fei. No continente Azeroth, que seguia a lei da selva, Fei não podia se permitir ser negligente, nenhuma vez. Podemos ser parecidos, mas a sorte não estava do seu lado. Fei pegou uma garrafa de poção de mana e bebeu um pouco pela garganta. Ele tinha que repor o mana que foi esgotado quando ele usou encontrar poção. Então, ele pressionou sua palma no corpo do mago Elvis e rugiu levemente e usou a habilidade encontrar poção novamente. Um som do céu ecoou no ouvido de Fei. Sim. Fei estava animado. Outra garrafa de poção Hulk apareceu no ar, ela brilhou uma luz misteriosa. A fraca energia espiritual de recém-nascido cercou a garrafa e deu a Fei uma sensação de intimidade. Fei colocou esta preciosa garrafa de poção Hulk de volta em seu espaço de armazenamento no cinto e pensou por um segundo. Ele mudou para o modo feiticeiro e atirou alguns raios de fogo no cadáver caído no chão e nos fragmentos de ossos deixados pelo guerreiro esqueleto. Os restos queimaram em cinzas, destruindo o último pedaço de evidência. Depois que os corpos foram queimados, os olhos de Fei pousaram na armadura mágica e em algumas armas e dispositivos mágicos que pertenciam ao Cavaleiro Mascarado de Prata. Exceto por isso, nas cinzas, o anel de armazenamento de Elvis não foi destruído pelo fogo, ele ainda estava brilhante, dando a Fei uma tentação indizível. Fei sabia que com o poder e o passado de Elvis, devia haver muitos tesouros e objetos de valor em seu anel de armazenamento. Além disso, o Cavaleiro Mascarado de Prata era da realeza de um império de nível 4, então sua armadura e itens tinham que ser valiosos. Se ele os recompensasse aos líderes em Chambord, a força de Chambord aumentaria. Mesmo que ele não os distribuísse aos outros e os vendesse no mercado negro, ele poderia obter muitos recursos úteis em troca. Mas, é muito perigoso. Elvis e o príncipe tinham muito status. Seus itens atrairiam muita atenção. Se alguém descobrisse sobre eles e rastreasse suas origens até Chambord, muitos incidentes seriam imediatamente expostos. Nem Fei nem Chambord seriam capazes de suportar esse nível de risco e perigo. Fei teve que eliminar qualquer tipo de perigo logo de cara e fazer tudo o que pudesse para dar mais tempo para Chambord ficar mais forte. Fei não era poderoso o suficiente para enfrentar o Império de Endoven de nível 4. Fei sentiu seu coração se partir. Mas finalmente, ele se decidiu e atirou uma tonelada de raios de fogo no anel, armadura e itens. Ele os queimou no fogo e tentou destruir esses itens valiosos em uma pilha de lixo para eliminar quaisquer possibilidades. No entanto, não tem medo de fogo. Fei surpreendentemente descobriu que, embora o fogo cobrisse e enterrasse o anel, a armadura e os itens nele, depois de alguns minutos, não havia sinais de que eles derreteram ou foram destruídos. O poder mágico azul ainda estava cercando a armadura, e o anel ainda estava brilhando uma luz branca. Não importava como o fogo queimava, eles ainda mantinham sua forma. Parece que tesouros são realmente tesouros, mas o que devo fazer? Essas coisas serão as causas de desastres. Fei tentou raios de gelo e raios de carregados, ele até voltou para o modo necromante e tentou destruir os itens usando sua energia da morte, mas não adiantou. Ele também queria tentar esmagá-los em pequenos pedaços, mas depois de pensar sobre as diferentes situações que poderiam ocorrer se os itens mágicos fossem quebrados em pedaços e o poder mágico neles fosse liberado, ele não queria mais fazer isso. Depois de um tempo, ele acabou colocando todos eles em seu cinto de armazenamento e decidiu destruí-los mais tarde, quando se tornasse mais poderoso. Neste momento, havia apenas algumas correntes de ferro restantes na sala escondida. Fei calculou o tempo e percebeu que ele tinha ficado na prisão de ferro masmorra aquática por mais de 3 horas. Provavelmente já estava escuro lá fora, era hora de ir embora. Mas antes de partir, havia mais uma coisa que ele precisava fazer, testar o diretor Oleg. Oleg, entre. Fei gritou. O diretor Oleg correu alguns passos. Assim que chegou, ele surpreendentemente descobriu que todos os prisioneiros tinham desaparecido. O que restava eram 3 conjuntos de correntes de ferro e 5 pilhas de cinzas pretas. Ele sabia que os 3 mercenários e o mago foram todos mortos, e seus corpos foram queimados junto com o corpo do homem mascarado de prata. De repente, ele se sentiu devastado e ficou ainda mais assustado com o coração implacável do jovem rei. Ele nem ousou respirar fundo enquanto ficava atrás de Fei timidamente. Oleg, diga-me,
Quando você entrou correndo antes, o que você viu? Fei perguntou casualmente. Mas Oleg, por outro lado, ficou chocado com a pergunta e começou a suar loucamente. Ele pensou que Fei queria matá-lo, então se ajoelhou e implorou. Vossa Majestade, por favor, me perdoe. Eu imploro por sua misericórdia. Eu não vi nada. Eu só vi Vossa Majestade estudando as esculturas e linhas na parede de pedra. Por favor, me perdoe. Fei olhou para Oleg que tremia como se estivesse tendo uma convulsão e sorriu. Levante-se, quando foi que eu disse que ia te matar? Obrigado, Vossa Majestade. Oleg não ousou resistir ao comando de Fei. Ele se levantou enquanto seu corpo tremia de medo. Sua Alteza, o Deus da Guerra criou um milagre e restaurou minha inteligência 4 dias atrás. Nestes 4 dias, muitas situações ocorreram. Eu obtive uma compreensão aproximada da situação em Chambord nos últimos 3 anos. O conspirador maligno Bazir abusou de seu poder e jogou o reino no caos e perseguiu meus cidadãos. O ex-juiz militar Conca também o auxiliou em suas conspirações. Bazir fugiu e agora está sendo perseguido, e o último foi executado por mim. Você, Oleg, ajudou Bazir a executar alguns de seus planos malignos nos últimos 3 anos. Mesmo que você morra 1000 vezes, não é o suficiente para acalmar a raiva pública. Oleg começou a tremer mais e mais ao ouvir as palavras de Fei. Como se estivesse andando em uma corda bamba entre arranha-céus, ele sentiu seu coração prestes a explodir para fora do peito enquanto seu corpo estava sendo mantido em um freezer. Ao ouvir a última frase, ele se ajoelhou no chão e começou a implorar por misericórdia novamente. Fei olhou para ele e continuou. Eu não sou um assassino brutal. Você me seguiu até a ponte de pedra naquele dia para lutar contra nossos inimigos. Você matou 45 inimigos e se feriu enquanto salvava a vida de 4 de seus companheiros. Todas essas coisas foram claramente observadas por mim. Isso conta como você se redimindo, então eu não o puni pelo que você fez antes. Méritos serão recompensados e erros serão punidos. Este é meu princípio governante do reino. Seus companheiros como Brook, Pierce, Drogba receberam grandes recompensas, e você foi o único que permaneceu na mesma posição sem obter nenhuma recompensa. Você já reclamou sobre isso. Vossa Majestade, eu não ousaria fazer isso. Eu entendi que Vossa Majestade estava me perdoando de propósito, então você enviou o Sr. Brook para a prisão esta manhã para me dar um aviso e me dar algum tempo para me preparar e me livrar de todas as coisas ruins na prisão para compensar todos os erros que cometi. Vossa Majestade é gracioso e sou muito grato por isso. Estou disposta a desistir de tudo que tenho para ajudar Vossa Majestade, mesmo que eu tenha que sangrar até a morte. Contanto que você entenda. Fei disse levemente. Agora mesmo em Chambord, Brook é inteligente, mas devido à sua integridade, ele não tem a redondeza necessária. Pessoas como Pierce e Drogba são todos grandes guerreiros no campo de batalha, mas suas cabeças não são tão boas. Tio Lampard odeia assuntos políticos e Tio Baez está preso a outros deveres. Chambord só está faltando alguém como você que é desavergonhado, viscoso, enganador que pode fazer o trabalho sujo para mim. Tenho a intenção de usar e depender de você, mas... Fei parou deliberadamente por alguns segundos aqui. Oleg sabia que Fei queria. Ele deu um tapinha no peito e jurou. Ao Deus da Guerra, eu, Oleg, estou disposto a me tornar a hiena mais leal de Sua Majestade Alexander. Estarei na linha de frente onde quer que ele aponte. Se minhas palavras e ações não corresponderem, irei para o inferno quando morrer e enfrentarei a tortura por uma eternidade. Não sou muito adepto de juramentos. Fei continuou. Eu enfatizo ações práticas. Há algumas coisas que preciso que você faça por mim o mais rápido possível. Vou esperar sua apresentação. Por favor, ordene-me, Vossa Majestade. Eu farei o meu melhor. Antes de tudo, sinto que esta prisão de ferro masmorra aquática é muito escura e úmida. Não há luz solar aqui o dia todo o ambiente é horrível. Também li nos documentos que muitos prisioneiros fracos morreram na prisão devido a doenças que não foram tratadas a tempo. Isso prova que este lugar não é muito adequado para manter prisioneiros, especialmente porque os cidadãos de Chambord são pessoas simples. Mesmo que cometam um crime, provavelmente são apenas delitos menores, não devem ser tratados dessa forma. Portanto, decidi construir uma prisão simples fora deste labirinto subterrâneo para manter todos os infratores menores. Oleg, cuide disso para mim o mais rápido que puder. Oleg ficou surpreso. Ele não esperava que a primeira coisa que o rei queria que ele fizesse fosse isso. Logicamente falando, esta prisão de ferro, masmorra aquática era 100% segura. Ninguém havia escapado daqui em séculos, era a prisão perfeita. No entanto, Oleg não ousou se opor e questionar nenhuma das decisões do rei. Ele rapidamente bajulou o rei para mostrar sua lealdade. Vossa Majestade é gentil e muito compassiva com seus súditos. Tenha certeza de que construirei esta prisão externa no menor espaço de tempo. Fei assentiu e acrescentou preocupado.
Ótimo! Mas você tem que lembrar, não perturbe o público e não recrute cidadãos à força para trabalho compulsório. A esfarrapada instalação de cura para soldados feridos é insuportável de se olhar. Que tal você trazer algumas pessoas e consertar aquele lugar, transformá-lo em uma prisão simples? O reino atualmente tem recursos financeiros limitados, então faça apenas alguns reparos simples nele. Oleg sabia que era uma oportunidade para ele. Ele imediatamente a tomou para si. Vossa Majestade, Oleg arcará com todos os custos associados ao reparo e transformação da nova prisão. O reino não precisa gastar um centavo. Fei estava esperando Oleg dizer isso. Ele sorriu enquanto dava um tapinha no ombro de Oleg e concordou. Estou muito satisfeito com sua lealdade. Lembre-se, meu princípio de governo distingue entre recompensa e punição. Se seus méritos e sacrifícios forem valiosos e reconhecidos por todos os cidadãos, não deixarei que você sofra nenhuma perda. Depois de dizer isso, Fei sorriu enquanto caminhava em direção à saída da masmorra aquática. Oleg ficou animado quando ouviu aquelas palavras de encorajamento. Até mesmo seus ombros que foram tocados pela mão do rei estavam quentes. Ele sabia que transformar a prisão era uma grande oportunidade para ele. Ele tomou a decisão de que faria um bom trabalho ao completar a operação, mesmo que isso levasse toda a sua riqueza. Além disso, o rei tinha claramente insinuado que ele não precisava apenas satisfazê-lo, mas também aos cidadãos. Esse tipo de dica lhe deu mais confiança. Depois de deixar a prisão escura e sombria, Fei dispensou os guardas e caminhou lentamente em direção ao centro da cidade por conta própria, pelo caminho na montanha, enquanto apreciava a beleza de seu reino sob o pôr do sol. Ele realizou algumas coisas hoje, reestruturou a prisão de ferro, masmorra aquática e surpreendentemente descobriu e adquiriu o precioso mapa das ruínas míticas. Fei estava animado, sob o lindo cenário e sons da natureza, ele teve o desejo de rugir para o céu. Sob o pôr do sol, tudo parecia dourado. Era a hora do jantar, e a fumaça da cozinha subia em espiral pelas residências. Os pássaros retornavam aos seus ninhos e as folhas retornavam às suas raízes. Fei caminhava calmamente pelo castelo, ele não tinha pressa de voltar. Ele queria observar de perto a vida cotidiana de seus cidadãos. Cada cena era nova e fresca para Fei, que tinha acabado de chegar a este mundo. Era como se ele tivesse entrado em um mundo de fantasia, as estruturas de pedra e construção, enormes estátuas de pedra de deuses, cultura exótica e tudo ao seu redor eram coisas que ele nunca tinha visto antes. Além de abrir os olhos, ele teve uma estranha sensação de que estava se fundindo a este mundo. Este castelo era tranquilo e pacífico, como se estivesse no céu. A fama de Fei no reino era incomparável, não havia uma única pessoa que não o reconhecesse. Quando ele estava andando na rua, as pessoas vinham e o cumprimentavam com frequência. Embora houvesse uma enorme separação de status no continente Azeroth, não era como nos tempos antigos na Terra, onde súditos tinham que se ajoelhar diante do Império toda vez que o viam. Isso poupou Fei de muitos problemas. Ele sorriu e respondeu a eles enquanto caminhava pelo castelo e apreciava os cenários exóticos. Ele ficou surpreso ao descobrir que estava lentamente se apegando a este pequeno reino remoto e se tornando parte dele. O sentimento de inseparabilidade cresceu em seu coração loucamente como grama após uma chuva forte. Ei, seu zagueiro astuto, pare de correr! Risadas de crianças soaram ao lado do ouvido de Fei. Um garoto desajeitado saiu correndo de um beco escuro e colidiu com Fei por acidente. O garotinho abriu seus olhos azuis cristalinos como diamantes e olhou fixamente para Fei. Um bando de crianças estava correndo atrás dele, uma mistura de meninos e meninas. Eles estavam sujos, todos tinham poeira em seus rostinhos e roupas amassadas. Eles sorriram ao ver Fei. Fei ficou surpreso ao ver a filha de 12 anos de Pierce, Louise, na multidão. A menina que parecia uma boneca bonita e delicada estava atualmente desleixada. Seu cabelo ruivo estava espalhado pelos ombros, e algumas manchas escuras de lama decoravam seu rosto branco. Era difícil para Fei relacioná-la com a menina que era fria e madura e disposta a se tornar sua amante se ele salvasse seu pai. Ela era uma criança, afinal, ela mostrava seu lado infantil e brincalhão quando brincava com crianças de sua faixa etária. É o rei Alexander. No momento em que Fei reconheceu Louise, ela também reconheceu Fei. Uma timidez e astúcia indetectáveis brilharam em seu rosto. Ela e suas amigas rapidamente cercaram Fei. Logo, os cidadãos de Chambord descobriram algo muito interessante. Como se tivessem encontrado um novo brinquedo favorito, mais e mais crianças travessas formavam um círculo na pequena praça. Elas sentavam-se calmamente no chão enquanto descansavam suas cabeças nos joelhos e caíam na gargalhada ocasionalmente. No meio do círculo, era seu supremo rei Alexander que estava contando histórias para as crianças. Ele tinha um sorriso brilhante no rosto, assim como os poetas e contadores de histórias viajantes. Ele segurava as crianças em seu colo e braços e contava histórias e contos, desconsiderando a sujeira em suas roupas. Deus da guerra, obrigado por sua generosidade em nos dar um rei tão corajoso e honrado. Todos que viram a cena sentiram algo crescendo em seus corações.
Originalmente, algumas mulheres estavam procurando seus filhos para o jantar com raiva, com uma vassoura nas mãos. No entanto, depois de ver seus filhos ouvindo as histórias do rei Alexander, elas ficaram surpresas e encantadas. Todas ficaram de lado e esperaram pacientemente. No meio do círculo. Tudo bem. Já chega por hoje. Há mais histórias sobre a aventura do mestre mago do mal Bumblebee e seu servo preguiçoso Sam. Se vocês quiserem, eu conto mais para vocês amanhã. Já está escuro, vá para casa e coma seu jantar. Fei esfregou o rosto sujo de um garotinho que estava sentado ao lado dele. Ele então se levantou e deu um tapa na sujeira de sua bunda e sorriu enquanto encerrava a sessão de histórias de hoje. Eu não quero ir para casa. É tão chato. As crianças murmuravam enquanto reclamavam. Os pequenos queriam mais. Todos eles encararam Fei, pois estavam relutantes em deixá-lo. Isso fez com que Fei se sentisse muito orgulhoso, como se tivesse vencido uma guerra. Ele riu. Vocês ainda são jovens. Quando crescerem, podem se tornar magos de prestígio e guerreiros honrados. Assim como Bumblebee, vocês terão experiências e aventuras com seus servos. Mas não podemos nos tornar magos e guerreiros. Vossa Majestade, meu pai só sabe trabalhar com metal. Eu só posso me tornar um ferreiro. Um garoto disse com pena. Nenhum mago iria querer ensinar crianças de uma família comum, e não temos pergaminhos de treinamento de energia. Outro garoto disse com roupas amassadas. Minha família é muito pobre. Não podemos nem ter refeições completas. Meu pai disse que vai me mandar para a mansão do Visconde Lousie para me tornar um servo. Só nobres e comerciantes ricos em Chambord podem pagar para ter um professor mago ou guerreiro para seus filhos. A ruiva Louise acrescentou enquanto piscava os olhos. Só se alguém estiver disposto a nos ensinar, é uma pena, mas meu pai preguiçoso não sabe nada sobre energia. As crianças ficaram todas decepcionadas de repente. Os sorrisos desapareceram dos rostinhos sujos e foram substituídos por uma tristeza que não pertencia a crianças da idade delas. Todas queriam se tornar heróis, mas a realidade cruel assassinou seus sonhos na fase infantil. O baixo status social e a pressão pela sobrevivência tiraram o direito delas de perseguir seus sonhos. Depois de ver os rostos tristes e decepcionados, fez sentir seu coração doer. De repente, uma lâmpada brilhou em sua cabeça e ele teve uma ideia fantástica. Depois que ele retornou ao palácio, os servos já tinham preparado o jantar. Angela e Emma não estavam em lugar nenhum, fez-se sentir um pouco estranho. As habilidades dos chefes reais não eram tão boas, nos últimos dias, exceto por carne assada, pão e leite, havia apenas frutas. Fei já estava farto delas, mas ele tinha que colocar um pouco de comida em seu estômago. Depois de beliscar a comida, ele caminhou até seus aposentos privados no palácio. Ele queria um pouco de paz e sossego para que pudesse pensar nos dois planos importantes que queria executar. Nesse momento, Angela finalmente retornou com Emma. Onde vocês foram? Não vi vocês o dia todo. Fei sorriu. Vossa Majestade, você sentiu falta da Angela? Emma piscou para Fei enquanto empurrava Angela para os braços de Fei. Ela riu. Foi uma grande coincidência. Nós esbarramos na princesa Tanasha na Legião Real de Canonização e conversamos com ela por um longo tempo. Vossa Majestade, Sua Alteza é muito amigável. Ela não falou conosco com nenhum ar de superioridade. Ela teve uma boa conversa com Angela. Ela também perguntou muitas coisas sobre Vossa Majestade. Depois de ouvir as palavras de Emma, Fei sentiu algo. Como pode ter sido tão coincidente que a princesa mais velha esbarrou em Angela na rua e teve uma conversa tão sincera que levou o dia todo? Aquela princesa do Império Zenith era muito astuta. Angela e Emma eram ingênuas demais para serem parceiras de Tanasha. Fei tinha quase certeza de que a princesa as encontrou intencionalmente para roubar muitas informações com calma e serenidade. Embora soubesse o que estava acontecendo, Fei sorriu. Sério? Quem não ama uma garota como Angela? Parece que a princesa mais velha do Império Zenith ficou encantada com nossa linda Angela, certo? Sobre o que você falou com Sua Alteza o dia todo, Angela? Nós conversamos sobre muitas coisas. Angela corou devido ao elogio ousado de Fei, e uma expressão tímida apareceu em seu rosto. Ela fingiu ajeitar o cabelo calmamente, mas olhou para baixo e estava tímida demais para olhar para Fei. Ela continuou. Sua Alteza estava muito interessada na história de Chambord. Nós conversamos sobre muitas histórias antigas de quando o velho rei ainda estava vivo, as figuras influentes atuais em Chambord, e claro, a guerra defensiva que acabou de terminar. Alexander, Sua Alteza realmente admira suas ações quando você enfrentou todas as tropas inimigas sozinho. Ela disse que você é um rei corajoso e inteligente que merece todo o nosso respeito. Fei só conseguia rir amargamente daquilo em sua mente. As duas garotas ingênuas caíram completamente na armadilha daquela princesa mais velha.
Depois de hoje, Tanasha provavelmente sabia de todas as coisas que deveria e não deveria saber, incluindo todos os incidentes misteriosos e bizarros que aconteceram com Alexander nos últimos dias. Nós também falamos sobre. Enquanto Angela falava, ela de repente engasgou. Essa garota pura e impecável finalmente percebeu algo. Ela levantou a cabeça e olhou para Faye e perguntou timidamente. Alexander, eu disse algo que não deveria ter dito. Faye sorriu enquanto balançava a cabeça. Não, as coisas que você disse não são importantes. Angela, não vamos falar sobre isso agora. Eu tenho algo para te mostrar. Você deveria me dar algumas recomendações. Faye agarrou a mão macia de Angela e caminhou em direção ao palácio principal. Angela fingiu tentar puxar sua mão, mas depois de algumas tentativas sem sucesso, ela desistiu e deixou Faye segurar sua mão. Emma, que estava atrás delas, viu a coisa toda e começou a rir. Emma não o seguiu. Faye não queria que Angela soubesse o que realmente aconteceu. Mesmo que Angela não falasse com Tanasha, ela definitivamente descobriria o que aconteceu em Chambord por outros meios. Ele nunca esperou esconder tudo de Tanasha. Eles logo chegaram ao palácio principal. Faye tirou uma pele de animal delicadamente bronzeada e macia que era tão fina quanto papel. Ele também tirou uma pena e começou a desenhar nela. Embora estivesse estudando para ser linguista, ele amava fazer esboços e era muito bom nisso. Rapidamente, uma série de desenhos vívidos apareceram na pele do animal. Angela ficou de lado e observou em silêncio, da confusão para uma compreensão áspera, para encarar Faye com surpresa. A garota esperta finalmente sabia o que Faye estava desenhando na pele do animal quando ele estava quase terminando. Era uma série de desenhos de roupas de aparência estranha. Pronto. O que você acha? Angela, dê uma olhada. Se fizermos roupas de acordo com esses designs, você gostaria de usá-las? Faye apontou para a pele do animal e perguntou orgulhosamente. Os designs que ele desenhou foram cuidadosamente selecionados. Depois de levar em conta a história e a cultura do continente Azeroth, ele não desenhou nenhuma roupa extravagante, como jeans, meias e minissaias. Havia um total de 10 designs. Os 5 designs femininos lembravam muito as crinolinas europeias. Faye intencionalmente fez referência às mulheres vestidas em piratas do Caribe e tentou fazer cada design muito elegante. Os 5 designs masculinos estavam mais próximos das roupas masculinas modernas. A principal mudança foi que Faye adicionou calças. O costume de Chambord de os homens não usarem calças era muito desconfortável, então Faye adicionou calças aos designs. Angela segurou a pele do animal em suas mãos e olhou para os desenhos. Seus longos cílios tremulavam como se estivessem roçando e fazendo cócegas levemente no coração de Faye. Ela olhou para eles de perto e abriu sua linda boca em surpresa. Alexander, esses vestidos são tão lindos, eu gosto muito deles. Mas, para que servem essas coisas? Angela apontou para algumas partes dos desenhos e perguntou curiosamente. Faye deu uma olhada nessas partes e explicou pacientemente a função de cada peça. Alguns vestidos em piratas do Caribe eram bem sofisticados e complicados de fazer. Faye os simplificou muito usando seu entendimento, mas Angela ainda se deu ao trabalho de perguntar várias vezes. Felizmente, as mulheres nascem com um grande instinto para roupas. Finalmente, depois de algumas explicações aprofundadas, Angela se apaixonou completamente por esses 5 conjuntos de designs de roupas femininas. Mal posso esperar para vestir isso, disse a linda garota. Faye riu. Parecia que a busca humana pela beleza era comum, não importa onde a pessoa estivesse. Os 10 designs representavam uma era e civilização, e eles rapidamente conquistaram a futura rainha. Isso lhe deu um pouco mais de confiança em um de seus planos futuros. Angela, posso estar muito ocupado nos próximos dias. Você e Emma poderiam me ajudar a fazer esses conjuntos de roupas e ver como ficam os resultados? Faye perguntou. Sem problemas. Tia Sofia, Laura, Dani, tio Lawrence e eu somos muito próximos. Eles são os melhores alfaiates de Chambord. Definitivamente podemos fazer essas roupas no menor tempo possível. Angela ficou muito feliz por finalmente poder ajudar Alexander. Ela concordou sem hesitar. Isso é ótimo. Faye estava empolgado. Ele revirou os olhos e de repente disse novamente. Angela, para agradecer, decidi criar um presente especial para você. Depois de dizer isso, ele pegou a pena novamente e começou a desenhar em outra folha de pele de animal. Angela ficou muito feliz. Ela mal podia esperar para ver o que Faye havia projetado especialmente para ela. No entanto, até Faye terminar, ela não tinha ideia do que estava sendo desenhado na pele do animal. Havia 3 fitas finas conectando 2 panos circulares. Embora parecesse familiar, a garota ingênua não conseguia descobrir para que servia. Isso também é roupa? Como eu visto essa coisa? Onde eu visto? Depois de ver o olhar confuso no rosto de Angela, Faye sussurrou no ouvido da garota para explicar. 2 nuvens vermelhas apareceram de repente no rosto branco e fino de Angela.
Ela olhou para Fei com raiva velada, sua expressão tímida de repente tirou a cor do mundo inteiro. A garota cobriu o rosto e saiu correndo do palácio principal. Nos dias seguintes, alguns incidentes estranhos ocorreram em Chambord. A primeira coisa foi que o ganancioso e cruel Varden Oleg mudou drasticamente sua atitude. Ele inesperadamente gastou seu próprio dinheiro e consertou a antiga e decadente instalação de cura para os soldados feridos. Ele também começou a reformar o lugar. De acordo com suas palavras, ele estava seguindo o comando do rei e construindo uma nova prisão para manter prisioneiros que cometessem crimes menores. Foi uma sensação ótima. Os cidadãos de Chambord finalmente puderam escapar daquela terrível prisão de ferro infernal masmorra aquática. Antes, alguns cidadãos que só ficavam presos por alguns meses por causa de disputas e brigas entre vizinhos morriam na prisão devido a doenças causadas pelo ambiente úmido e frio. A nova prisão definitivamente resolveria esse problema. Depois de considerar isso, muitos cidadãos se ofereceram para a operação de construção da nova prisão. Oleg ficou surpreso e animado ao mesmo tempo. Com mais mão de obra, a duração do projeto poderia encurtar em 1 tonelada. A segunda coisa era que todas as noites, o bravo e honrado rei Alexander aparecia na Praça de Pedra no lado norte do castelo e contava histórias para as crianças do reino. Rapidamente, a história do mago maligno Bumblebee e seu servo Sam, o druida sagrado Garfield e seus amigos invocadores bestas viajando para o oeste e matando o dragão, a neve pura e os 7 guerreiros anões que ajudam a derrotar o rei Lys e libertar seu reino, começou a se espalhar em Chambord através das crianças. Gradualmente, exceto pelas crianças, até mesmo os adultos começaram a vir à praça e ouvir as histórias do rei. Depois de alguns dias, as pessoas surpreendentemente viram o rei Alexander usando um conjunto de roupas de aparência estranha que ninguém tinha visto antes. Embora as roupas parecessem estranhas, os cidadãos de Chambord rapidamente se acostumaram a elas. Depois de vê-las por um tempo, os cidadãos gradualmente sentiram que as roupas usadas pelo rei Alexander eram ótimas. Os 2 tubos de pano pareciam especialmente bons e mantinham muito calor. Finalmente, no 8º dia, Fei chegou à praça e trouxe uma carruagem inteira com aquelas roupas especiais. Como presente, ele as deu para as crianças e as famílias pobres. Estava se aproximando do final do outono e o clima estava ficando cada vez mais frio. Essas roupas poderiam ajudar os cidadãos mais pobres a se manterem aquecidos. Claro, Fei também queria que essas roupas se tornassem populares em Chambord por meio desse método. Seu objetivo mais baixo era pelo menos fazer com que os cidadãos começassem a gostar de usar calças. A terceira coisa foi que na noite do 10º dia, depois que Fei terminou sua sessão de história, ele anunciou uma nova lei como rei. Todas as crianças entre 6 e 15 anos tinham que tirar 1 hora todos os dias para receber todos os tipos de treinamento da Academia Civil e Militar de Chambord. Também foi registrado no livro de leis do reino, então tinha que ser cumprido, e nenhum pai poderia impedi-lo ou então seria considerado ilegal. A chamada Academia Civil e Militar de Chambord foi estabelecida na mansão do antigo ministro-chefe Bazir. Após uma reestruturação simples, o ambiente e as condições eram muito bons. O que deixou todo mundo louco em Chambord foi que os professores da academia incluíam pessoas como o guerreiro número 1 Frank Lampard e o novo guru militar Brook. O rei Alexander até assumiu pessoalmente o papel de diretor da academia. Depois de ouvir sobre os professores e instrutores da academia, todos se apressaram para colocar seus filhos na Academia Civil e Militar de Chambord. Algumas famílias pobres ainda estavam preocupadas com o alto custo, mas depois de ouvir que a academia não cobrava nenhuma taxa, todos os seus medos desapareceram. No continente Azeroth, onde as pessoas seguiam a regra da selva, não havia um único pai que não quisesse que seus filhos se tornassem guerreiros fortes ou magos poderosos. Esses sonhos eram inalcançáveis para eles, mas depois de ouvir o comando do rei Alexander, seus sonhos inalcançáveis estavam se aproximando deles do que jamais imaginaram, eles podiam até sentir o cheiro. Todos sabiam que a palavra presente era mais adequada do que a palavra comando, era o presente generoso do gentil rei Alexander. Deixar seus filhos serem instruídos pelos fortes guerreiros de classificação estelar era uma oportunidade para seus filhos mudarem seus próprios destinos e vidas. Grande e misericordioso rei Alexander. Chambord nunca esteve tão ocupado e alegre nos últimos dias. O jovem rei Alexander continuou a trazer aos seus súditos uma surpresa inesperada após a outra. Os cidadãos se acostumaram a usar calças bonitas e confortáveis quando conversavam e bebiam. Quando falavam orgulhosamente sobre seu filho ou filha sendo elogiado pelo Sr. Lampard, eles sempre ficavam tentados a gritar "Vida longa ao rei", enquanto batiam suas taças de vinho, enviando ao seu jovem rei os melhores desejos com sons impressionantes. Claro que Fei também não relaxou nesses 2 dias. Exceto para cuidar de assuntos triviais, ele passou muito tempo na Biblioteca Real. Ele leu quase todos os livros e sua compreensão do continente Azeroth cresceu exponencialmente. Ao mesmo tempo, Fei não desistiu de estudar as várias habilidades do mundo diablo. Seu bárbaro já estava no nível 20. O feiticeiro estava no nível 10, seu paladino estava no nível 12 e seu personagem necromante estava no nível 12. Ele também acumulou cerca de 1 dúzia de garrafas de poção Hulk.
Através desses dias de pesquisa e experimentação, Fei quase entendeu completamente os efeitos dessa poção mutante. Ele sentiu que era hora de usar essa poção para aumentar a força dos líderes em Chambord. Fim dos capítulos do 71 ao 75. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!